Olá, senhoras, senhores, amigos, amigas, aqueles que todos os dias compartilham comigo, através dos vídeos do meu canal, sobre expansão da consciência, doação, amor e como melhorar a nossa vida. O livro que vamos partilhar no dia de hoje é um livro de minha autoria. Não sinto empatia pelo outro. Meu nome é Lili Marlene. Então vamos lá aos ensinamentos. Quando uma pessoa, através da empatia, tenta sentir e se coloca no lugar de outra pessoa, como se estivesse vivendo a mesma situação, isso chamamos de empatia. É tentar viver os sentimentos e as emoções de outra pessoa em certas circunstâncias da vida. Este é o meu desejo, deixar um legado de amor e expansão de consciência às pessoas que tiverem acesso a estes conhecimentos. Se te ajudarem, por favor, compartilhe este livro com as pessoas que você ama. Você vai ajudar fazendo uma corrente de amor e transformação da humanidade. Escrevi este livro aos meus 67 anos de vida. Não sou escritora profissional, mas tenho um sentimento de amor enorme dentro do meu coração. Então, com o desejo de poder transformar muitas vidas, meu desejo é poder ajudar as pessoas e passar estes conhecimentos para transformar, talvez, quem saiba, até mais de 1 milhão de pessoas através deste livro. Com a ajuda de cada um de vocês se inscrevendo, compartilhando, passando para as pessoas que amam, juntos chegaremos lá. Todos nós somos sonhadores, temos muitos desejos secretos e ninguém poderá nos ajudar, somente nós poderemos realizá-los. Nós aprendemos através da vida, com sofrimentos e alegrias, passando no dia a dia de nossa existência, que podemos transformar não somente nossa vida, mas de muitas outras, com o simples ato de amar e compartilharmos nossa história de vida, através do compartilhamento da nossa história, milagrosamente poderemos construir uma vida regada de milagres e considerarmos que esta será a vida dos sonhos, de milagres e de tudo mais que nós desejamos. Você, como eu, é o autor de sua realidade e eu da minha. Vamos trilhar juntos no aprendizado deste livro. Gratidão, Lili Marlene. Empatia. Pessoas empatas. É quando uma pessoa que se diz empata seria uma pessoa altamente sensível às emoções e também aos sentimentos das pessoas ao seu redor. Seria mais ou menos assim. Elas seriam como uma esponja emocional que absorvem e sentem tudo que está acontecendo com o outro ou os outros que estão ao seu redor. Capítulo 1. Repense seus pensamentos. Perceba quando você está sob a esfera do outro ou de Deus e volte ao seu estado natural e repense seus pensamentos. Só assim você conseguirá alinhar seus pensamentos. Neste estágio, não sofremos
porque estamos dentro de nossa capacidade. O sofrimento surge quando forçamos nossa capacidade além de nós, entrando nas esferas de Deus ou então de outra pessoa. Imagine se você tivesse que colocar uma roupinha de um bebê recém-nascido em um bebê de mais de 1 ano. Não seria possível. Nós já presenciamos inúmeras vezes enchentes e agora estamos mais uma vez revendo ali no Rio Grande do Sul, em vários locais do Rio Grande do Sul, o rio e o mar levando tudo consigo. Neste estágio, mesmo que quiséssemos parar a correnteza, não conseguiríamos. Seria impossível. Tente ver um trem descarrilhado ou um carro em uma ribanceira. Mesmo que quisesse detê-los, seria impossível. Por isso, não adianta querer entrar nas esferas de Deus ou de outra pessoa e mudarmos a situação. Seria impossível. Quando nós estamos na esfera do eu, não sofremos, porque simplesmente entendemos que o que era possível fazermos, já fizemos. Então, descansamos, acreditando que Deus, o universo, se encarregará de resolver tudo. A única coisa que poderemos fazer pelo outro é orar, pedir para Deus abençoar e resolver a sua situação, visualizando a situação do outro como já resolvida e agradecendo. Nunca tente se intrometer na vida do outro. Fique ao seu lado, dando apoio, carinho, se te pedirem a opinião, desde que não interfira nos seus desejos. Depois de entregar tudo a Deus, diga: Deus, tudo está em suas mãos. Tome conta desta situação. Muito obrigada. Não adianta perguntar quando será resolvido o problema. Isso é com Deus. Pois não há nada que você não possa ter, ser ou fazer. Você é o realizador de sua energia. Você é pura consciência. Você é pura energia. Você é pura vibração o tempo todo. Você é eletricidade. Você é a fonte da energia. Você é co-criador como o próprio Deus te fez. É assim que você deve se sentir também. Você está na linha de ponta do pensamento. Abraão Ricos, peça e será atendido, página 29. Capítulo 2. A luz só pode iluminar aqueles que já estão em processo de iluminação. Aqui veremos uma verdade que poderá abrir os nossos olhos mortais, porque a luz não ilumina as coisas invisíveis e nem os olhos fechados, porque ela só pode iluminar aqueles que já estão em processo de iluminação, ou seja, em proveito dos que veem. A Bíblia diz em sua palavra, em Gênesis, que se faça a luz, que haja luz. É o grito desesperado de vitória da inteligência do ser humano clamando, triunfante sobre as trevas.
Este grito é a esperança em uma palavra. É sublime porque neste momento ele exprime com esperança a maior e mais sublime harmonia, simplesmente pura em relação ao mundo. Deus, em seu início da criação do mundo, em nosso mundo físico, da inteligência por si mesma, aqui ele convoca seus poderes, tudo criado a partir de sua palavra, de maneira equilibrada, ele, Deus, diz: quero, através do ser humano, imortalizar-me, sendo um com ele. Nós, pequenos seres mortais, e assim foi criada a luz. Que haja a luz, e a luz é. A luz eterna com nosso Deus começa todos os dias para todos aqueles que se permitem abrir os olhos e que se abrem. Esta é a única verdade, verdadeira. Será eternamente a criação de Deus. É como a criação do gênio. Deus, quando ele grita que haja a luz, ele próprio é a luz. Ele é imortal, pura energia, o princípio, a única verdade verdadeira. Será eternamente a criação de Deus. É como a criação do gênio, Deus, quando ele grita que haja a luz, e ele próprio é a luz. Ele é imortal, pura energia, o princípio, o meio e o fim, porque compreendeu a verdade eterna. Ele criou e contemplou a verdade como obra eterna, então amou a sua conquista e depois deixou a imortalidade como seu triunfo sobre a morte, Jesus, porque ela será a sua recompensa e a sua coroa. Somos a sua imagem e semelhança. Temos um corpo físico e uma alma, um espírito, e vivemos temporariamente neste corpo físico, mas a nossa essência é Deus. E quando partirmos daqui deste mundo, nosso espírito voltará imortal para o nosso Criador, vencendo a morte. Somos imortais perante Deus, pura energia do nosso Criador. Somos feitos de pura energia do próprio Deus. Somos a sua imagem e a sua semelhança. As leis que governam o nosso mundo se revelam sempre, o tempo todo. Vejamos alguns exemplos. As pessoas perversas sempre tentam modificar todo o organismo, que é perfeito. Então elas semeiam em seu equilíbrio, mundo onde vivemos temporariamente, e elas destroem. Elas vêm semeando as discórdias, as mentiras e os prazeres. E então elas criam tudo ao mesmo tempo em nossas vidas. O desejo sem limites de todas as necessidades que levaram à destruição do próprio organismo e, consequentemente, à morte. Porque aqui veremos que quanto menos o perverso e o invejoso desfrutam, mais ódio, inveja, raiva eles sentem de prazer. Pois assim como o vinho, a cachaça, o licor, a bebida em geral é como uma água para o bêbado, o ébrio, assim como o ouro se derrete nas mãos de todos os jogadores,
e a maldade nunca se cansa e nem fica saciada. Todos os prazeres não são saciados e nada lhes escapa, transforma-se para eles num longo desejo irritante sem fim. Quanto mais seus excessos, bebedeiras, jogos, prostituição, difamações, pois são desejos homicidas, brigam, ofendem as pessoas que estão ao seu redor, difamam, fazem acusações terríveis só para satisfazerem o seu ego e passarem por coitadinhos. Mas eles acham que é a felicidade, entre aspas, perfeita, e mais um gole de cachaça forte, mais um esforço para sentir prazer, mais uma violência contra o próprio corpo, aí o prazer, o momentâneo prazer do seu desejo, no seu desejo insaciável por fome de prazeres e maldades. Ficam o tempo todo olhando besteiras no celular, sem produzir nada e se achando o máximo. E a cada dia sua vida está a mais um passo para o caminho direcionado para a morte, destruição e levando todos que vivem ao seu redor mais sofrimento, mais tristezas, mais dores. Quando uma pessoa, através da empatia, tenta sentir e se colocar no lugar de outra pessoa, como se estivesse vivendo a mesma situação, a isto chamamos de empatia. É tentar viver os sentimentos e as emoções de outra pessoa. Capítulo 3. Exemplos de empatia. Exemplos de empatia que você pode colocar em prática. Buscar a perspectiva do outro. Quando reconhecemos as emoções do outro, entender que sempre existem diferenças. E quando nos colocamos à disposição, quando nos dispomos a escutar, lembrando as experiências pessoais, aceitar que muitas vezes as pessoas podem querer o bem só de forma diferente que nós. Muitas vezes elas não querem nada de nossa parte, apenas que possamos estar ao seu lado e escutemos as suas queixas, as suas dores, os seus tormentos, as suas desilusões. Permita-se escutar, porque assim você aprende a identificar e também interpretar as emoções alheias. Precisamos, primeiro, conhecer as pessoas. Quando nos permitimos prestar atenção na linguagem corporal, procure entender o outro, mesmo que você discorde de suas opiniões. Procure fazer perguntas que possam ajudar. Você também pode se imaginar no lugar da pessoa, pelo menos por alguns segundos. Atributos da empatia. É a capacidade de ver e sentir o mundo como outra pessoa vê. É a habilidade para entender os sentimentos de outras pessoas e colocar-se em seu lugar. É a aceitação das pessoas como elas realmente são, colocar-se ao seu lado sem julgamento. Procurar se expressar de forma que as pessoas entendam que você compreende os sentimentos delas sem críticas.
Capítulo 4. Algumas dicas para desenvolver a empatia. Essas dicas poderão te ajudar a desenvolver a habilidade da empatia. Procure estar alegre e sorrir sempre. Dê atenção e prioridade aos problemas dos outros. Procure não julgar. Seja amável se não puder ouvir no momento. Não demonstre pressa, preocupação ou cansaço. Você poderá usar a sua imaginação para ajudar. Vejamos mais algumas dicas. É quando uma pessoa que se diz empata seria uma pessoa altamente sensível às emoções e também aos sentimentos das pessoas ao seu redor. Seria mais ou menos assim. Elas seriam como uma esponja emocional, que absorvem e sentem tudo o que está acontecendo ao seu redor com os outros e com todas as pessoas que estão ao seu redor. Vou partilhar também alguns livros que me ajudaram tanto a desenvolver a empatia como despertar a minha espiritualidade. Antes de lhe dizer quais foram os livros, espero que respeitem a minha opinião. Esses livros me ajudaram muito. Talvez muitos de vocês achem o cúmulo rir. Então, espero que vocês respeitem. Procurem esses livros e eles são assim de um conhecimento esplêndido. São livros maravilhosos que se dizem livros ocultistas, porque a religião antigamente terminou escondendo esses livros para uma minoria. Então, hoje, nos dias de hoje, é que as pessoas poderão acessar esses livros e terem conhecimentos que são riquíssimos. A Erva do Diabo, de Carlos Castaneda. O Livro dos Sábios, de Eliphas Levi, sacerdote. O Dogma e Ritual de Alta Magia, Eliphas Levi, sacerdote. Capítulo 5. A religião é a que une toda a humanidade. De todas as paixões humanas, a religião é a que une toda a humanidade. Uns afirmando Deus, conforme aprenderam, que fez sua imagem e semelhança, outros, no entanto, acreditando fielmente em um Deus onipotente, único, verdadeiro, e colocando nele sua fé, suas esperanças, seus anseios e seus desejos secretos. Outros acreditando em Alá, Deus, Buda, Javé, eu sou, consciência pura, consciência divina. A religião seria mais ou menos como uma faculdade que existe dentro da alma de cada ser humano. Nós, como simples mortais, entendemos que não é possível colocar fé na ciência e nem a ciência acreditar obra de fé. Porque com toda certeza a fé começa onde morre a ciência. Pergunte-se: existe Deus? Deus existe? Eu creio que sim, mas isso só acontece pela fé que temos dentro de nossos corações. É um sentimento que temos dentro de nós, em nossos corações. E quando não sentimos este sentimento, existe um vazio tão grande dentro do ser humano que, por mais que as pessoas tentem compreendê-los, não conseguirão, porque este lugar dentro do ser humano
é a própria essência de Deus, é o eu sou, dentro de cada ser, dentro do universo e tudo que existe. Ele é a essência de tudo que existe, uma energia que permeia todos os espaços. Quando nossa mãe engravidou de nós, o coração que batia em seu útero era o coração do próprio Deus. E é por isso que todo ser humano sente necessidade de se apegar a uma faísca de amor e esperança. Deus está dentro de cada ser. Este vazio pertence a Deus, eu sou, Alá, Buda, enfim, a divindade que você acredita. Nós devemos ter consciência que através de nossas palavras temos o poder de alcançar as almas e também que nossas palavras reagem sobre os corpos, nossos e também dos outros, com energias e magnetismo que pode-se, portanto, assustar, consolar, fazer, adoecer, curar, matar e até mesmo ressuscitar. Por meio de nossas palavras, temos o livre arbítrio de ajudar ou de matarmos. Muitas vezes as palavras matam mais que as guerras, as pandemias, os assassinatos, as pestes. Procure ajudar o máximo que puder de pessoas, animais, natureza. O céu é o limite, só depende de cada ser humano. Aqui vou citar alguns livros que me ajudaram a desenvolver a empatia e também me ajudaram muito na minha expansão de consciência. Todos eles, se você não souber interpretá-los, simplesmente espero que me respeite e não critique. Talvez para muitas pessoas este será o primeiro passo para uma expansão de consciência. No entanto, eu sei que nem todos estão preparados neste momento. Espero que respeitem, essa é a minha opinião. Capítulo 6. Meu laboratório é minha mente. O meu laboratório é a minha mente, de Alfred Binet. Permita-se descobrir e desfrutar deste maravilhoso instrumento que Deus te deu, sua mente, e somente ela é capaz de ajudá-lo a viver a sua realidade de forma saudável, feliz e cheia de surpresas, e ainda ajudar todos que desfrutam sua presença. Neste mundo onde você vive, temporariamente humano, no aqui e agora. Resumo de alguns estudos que eu fiz. O Kybalion, Os Três Iniciados. O Kybalion é um livro que explora a filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. E ele diz assim, isso me surpreendeu muito. Quando o aluno estiver preparado, este livro chegará às suas mãos. Confesso que entrei em choque quando vi isso. Eu estudava fervorosamente, todos os dias, procurando respostas para todas as perguntas que me incomodavam, muitas vezes me trazendo angústias e vivendo com um turbilhão de perguntas em minha mente, até que um dia este livro chegou em minhas mãos. Fiquei em estado de choque, pois aos poucos minha mente foi absorvendo estes ensinamentos,
clareando o meu entendimento e desvendando mistérios que até então eram completamente desconhecidos por mim. Um mundo muito melhor agora estava completamente disponível para mim. Por isso, desejei compartilhar com vocês. As perguntas sem respostas agora estavam todas disponíveis para mim. Li, reli muitas vezes, e todas as vezes eu tinha entendimento diverso. O universo se expandiu diante dos meus olhos. Os antigos hermetistas já sabiam disso. Uma quantidade muito restrita desfrutava destes ensinamentos, como os reis, os padres, os ministros, os magos, os que chamavam de feiticeiros e etc. E viviam a vida dos sonhos, dos milagres extraordinários. Agora eu poderia dividir com todos vocês que estão neste exato momento comigo aqui através dos vídeos no meu canal. Aqui eu também entendi como adquirir sabedoria para entender como sentir e não sentir empatia pelo outro. Eu entendi como seria importante para mim fazer uma avaliação com um profissional de psicologia. Eu poderia, inclusive, entender se eu sempre fui assim ou se, em algum momento de minha vida, eu quis por algum acontecimento ou choque ou vida passada e eu então permiti por livre vontade e então acabei bloqueando meus sentimentos e então desenvolvi justificativa, o que você chama de falta de empatia. Capítulo 7. Aprendendo a sentir empatia pelo outro. A autobiografia de um yogi, Paranamhata Yogananda, considerado um best-seller, integrante da lista dos 100 maiores livros espirituais já publicados em todo o mundo, editado há mais de 60 anos. Então, este yogi Paramahansa Yogananda. Este livro te abrirá os olhos e permitirá que você adentre em outros mundos. O autor relata os poderes de um yogi e acontecimentos de sua vida e conta como ressuscitar mortos, ver através de paredes, curar doenças terminais, materializar perfumes e objetos, além de descrever a trajetória de estudos e meditação do autor, sua técnica de yoga e o desejo de transmiti-la no Ocidente, sua procura por um mestre espiritual. Aqui, depois de você ler este livro, você com certeza desenvolverá empatia pelo próximo e pelas pessoas ao seu redor e até mesmo em outros países. Com certeza você sentirá empatia por todos ao seu redor, com tanto amor que brotará do seu coração. Capítulo 8. O despertar da consciência. O despertar da consciência de Neville Goddard. O legado de Neville Goddard tem sua base em um dos maiores mistérios da humanidade, a consciência, baseado em textos bíblicos. Vejamos o que é o despertar da consciência.
O despertar da consciência te despertará da cegueira espiritual a um estado superior da consciência, pois seus olhos espirituais farão com que você desperte da cegueira para a luz. Está relacionado justamente à compreensão do fato de que ascender, ou, entre aspas, despertar, a um estado superior de consciência. É um processo natural do ser humano que está à procura e estudando para uma nova realidade de ensinamentos. A Escola dos Deuses, de Hélio Diana. Guerras, doenças, miséria e morte desaparecerão deste planeta, se vocês entenderem que tudo provém de dentro e que tudo pode ser mudado por meio de um novo sonho. Através deste livro, teremos entendimento de que tudo, absolutamente tudo, vem de dentro do ser humano. Claro, temos o coração do próprio Deus. Como pequenos avatares, vivendo nossos sonhos, vamos sonhar outros sonhos, outras realidades. Então, juntos, conseguiremos mudar nossa realidade e a realidade de outras pessoas. Todos somos um. Nisso consiste a empatia pelo outro. Capítulo 6. Eu sou aquilo. Eu sou aquilo de Sri Nisargadatta Nagarjuna. Esta coleção dos ensinamentos intemporais de um dos maiores sábios da Índia, Sri Nisargadatta Nagarjuna, é testemunho da singularidade da vida e da obra deste sábio. Quando questionado sobre como aconteceu sua iluminação, ele diz: aconteceu que eu acreditei em meu guru. Ele me disse que eu não sou nada além de mim mesmo, e eu acreditei nele. Acreditando nele, passei a me comportar de acordo e parei de me preocupar com tudo que não era eu ou que não era do meu ser. Isso foi tirado do seu livro. A afirmação parece confusa. Eu sou aquilo, o quê? Parece que a frase não foi completada, mas para quem já leu essa obra primorosa, estas 3 palavras fazem muito sentido. Mais do que isso, são um lembrete para não perdermos o rumo. Sri Nisargadatta Nagarjuna as repetia o tempo todo, em cada um dos seus nos seus encontros com seus discípulos, para enfatizar que devemos parar de acrescentar adjetivos à nossa essência. Somos aquilo que somos. Por que limitar o nosso ser usando adjetivos? Capítulo 10. O livro tibetano dos mortos. O livro tibetano dos mortos é de Sogyal Rinpoche. O livro tibetano é um guia completo para o viver e o morrer. O livro traz vários prefácios e explicações sobre o processo conhecido como bardo todol, auxiliar e moribundo na travessia entre o estado da morte e do renascimento, para que através de sua consciência alcance a iluminação.
Quando o indivíduo está prestes a morrer, é chamado um mensageiro capacitado que irá ler versos com o intuito de ajudar nessa passagem. O período máximo do processo dura 49 dias, mas a libertação pode ocorrer antes disso. Mesmo quando o corpo não está mais presente, há um ritual para que os versos continuem sendo lidos. O mensageiro conhece os sinais de quando o indivíduo alcançou a libertação. Nesse caso, o ritual é interrompido. No primeiro bardo, o primeiro estágio intermediário do momento da morte, o indivíduo depara com uma luz intensa. Se ele se identifica com ela, acaba por se difundir a mesma e alcança a iluminação perfeita. Caso contrário, surgirá uma luz secundária e a percepção de sentidos, corpo ilusório brilhante. Se ele não se libertar nessa etapa, passará para o segundo bardo, onde surgirão as aparições kármicas. Esta etapa pode durar de 7 a 14 dias. Nos 7 primeiros aparecerão divindades pacíficas, das quais a pessoa acredita de acordo com seu credo, e nos 7 restantes, divindades iradas, sempre acompanhadas de luzes. São ilusões criadas de acordo com o que a pessoa vivenciou no plano terreno. Se durante todo esse processo ela não alcançou a libertação, reconhecer a verdadeira natureza do seu ser, então passará para o terceiro bardo, que pode durar até 21 dias na nossa contagem, caracterizado pela atração pelo corpo físico. As pessoas que se libertaram no segundo bardo passarão por um longo período de purificação antes de voltar à vida terrena. No terceiro bardo, ocorre o processo de juízo final, pela própria consciência. A pessoa consegue ver as pessoas no plano terreno, mas ninguém te escuta. Ao final desta etapa, a pessoa logo reencarna, podendo escolher onde e em que família irá nascer, de forma que propicie condições que lhe permita crescimento espiritual. Quem alcança a iluminação tem a opção de não mais voltar à vida terrena, ou então retornar para ajudar a humanidade. Esse texto é de Maria de Fátima Eyer Cabral Cardoso. Copiei este relato porque depois que li este relato, eu tive outro entendimento sobre a morte. Aqui você poderá praticar a empatia pelo outro. Capítulo 11. A ciência de ficar rico e a empatia. A ciência de ficar rico, de Wallace de Walter, apresenta algumas leis que regem o passo a passo para se alcançar a riqueza. Uma vez conhecidas e obedecidas, essas leis levam o homem à riqueza. Convencido por seus estudos e experiências de que enriquecer é uma ciência exata, o Wallace de Walter nos apresenta um método infalível para obtermos fortuna baseado em 3 leis. E aqui poderemos levar conosco, através da empatia,
as pessoas que mais amamos ou admiramos. A lei da causa e efeito, ou o reconhecimento de que o pensamento é o poder criativo, a causa, que deve estar alinhado com as ações, os efeitos, que nos aproximam dos objetivos almejados. Se desejarmos e acreditarmos na lei da riqueza, segundo a qual todos teremos direito à prosperidade, se desejarmos e acreditarmos em nosso coração, então devemos eliminar os pensamentos competitivos que bloqueiam o nosso caminho e acreditarmos na lei da gratidão, pois mentes gratas sempre esperam coisas boas e as expectativas se transformam em fé. Quanto ao desejo de enriquecer, o Walter afirma que, uma vez fixado em sua mente, tornará sua força invencível. Se acreditar, também poderá ajudar, através da empatia, muitas outras pessoas a alcançarem a liberdade financeira e as riquezas. Tente ver como é simples e fácil chegar neste estágio de sua jornada aqui na Terra e vamos lá rumo ao sucesso. Capítulo 12. Poder da manipulação e a empatia. Poder e manipulação. Jacó Petri. Este livro pega algumas lições do clássico O Príncipe de Maquiavel e traz para os dias de hoje, lembrando que a obra de Maquiavel foi escrita como um tutorial. A empatia é o poder de ler, interpretar, assimilar e intensificar emoções, sentimentos e até humores de seus semelhantes. É um poder relacionado com a manipulação de emoções e sentimentos. Procure, através da manipulação, ser útil às pessoas, pois este é com certeza um sentimento de poder que você recebeu do Criador, do próprio Deus. O que é poder de empatia? Empatia é a habilidade de se imaginar no lugar de outra pessoa, compreendendo seus sentimentos, desejos, ideias, crenças e valores. Significa literalmente calçar-se com os calçados deste, para sentir suas restrições, adversidades e desafios. Capítulo 13. Mais esperto que o diabo. Mais esperto que o diabo é um livro de Napoleão Hill, O Legado. Como buscar uma vida cheia de realização, valorizando a felicidade e a liberdade, escondida desde 1938? Este livro não é somente uma fonte de inspiração. Esta obra trata basicamente da lei do ritmo hipnótico, ou lei da inércia da vida, em que basicamente os nossos pensamentos dominantes acabam por se tornarem realidade. Mais Esperto que o Diabo é um livro de Napoleão Hill, escrito originalmente em 1938, mas lançado apenas em 2011. Os comentários de Sharon Lechter vendeu mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo. Capítulo 14. Sete fala.
é um livro canalizado. Seth Pearce, Seth fala, os livros perigosos que eu li. Seth fala, é o Manual da Consciência. É um livro incrível e uma experiência incrível é lê-lo. Expande muito a nossa consciência. As obras de Seth, canalizadas por Jane Roberts. Este livro é uma maneira de Seth demonstrar que a personalidade humana é multidimensional, que nós existimos em muitas realidades ao mesmo tempo, mesmo em nossa casa, com nossos familiares e amigos. Se fecharmos os nossos olhos e imaginarmos, por exemplo, estarmos em Paris, com certeza estivemos lá, através de nossa imaginação. Se você não tiver interesse amoroso para com o ambiente em que você vive, ele não mais o sustentará e você não será mais digno dele. Você compreende isso? Cuide do lugar onde você mora, onde convive com seus familiares e amigos. Disso depende sua vida, disso depende a vida das pessoas que vivem contigo. Se você é uma pessoa desorganizada, procure organizar-se, porque nada, absolutamente nada vai mudar na sua vida se você não se organizar. Quando você levanta, deixe a sua cama pronta. Quando você comer alguma coisa, imediatamente leve até a pia e deixe essa louça lavada. Quando você toma o seu banho, leve sua roupa imediatamente no cesto de roupa suja. Aprenda a jogar o lixo, trocar o saco de lixo. Aprenda a dispor-se a ajudar as pessoas que vivem com você. Existem pessoas que não respeitam o lugar onde vivem. Quando chegam em casa, pode estar tudo limpinho. Não são capazes de tirar o calçado. Muitas vezes com terra, barro, terra vermelha, andam por muitos lugares e chegando em casa, que é um lugar sagrado, onde todos, sem exceção, deveriam amar e respeitar. Eu lembro-me que quando era criança, muitas vezes íamos ao cemitério com minha mãe, visitar os túmulos de pessoas que ela amava. Quando chegávamos em casa, a primeira coisa que ela dizia: tirem os calçados antes de entrar. Não presta trazer terra de cemitério para dentro de casa e nem terra da rua. Então sempre tinha um tapete na entrada da nossa casa e um chinelo para cada um de nós. Saiu para fora da casa, troque de calçado, como se isso fosse um ritual. É um passo a mais para você atrair a abundância e a prosperidade na sua vida. Admiro minha nora e meu filho, minha nora Olivete e meu filho Luciano. Moro em apartamento, mas no hall de entrada tem um tapetinho com calçado para cada um. Lembro que o Arthurzinho e a Sofia nem sabiam falar direito, mas quando chegavam ali, sentavam nos seus banquinhos para tirar os calçados e diziam: tilá, tilá. Eu achava lindo, pois é um ensinamento que ficará guardado em suas memórias para sempre. Existem casas que, quando se chega no quintal, dá vontade de voltar imediatamente. Tão sujo, mato por todos os lados, lixo de toda espécie jogados no quintal, papel de coador de café, embalagens de produtos de limpeza, bitucas de cigarro. Dá uma tristeza de se ver. Todos, sem exceção, temos o direito de fazer
de nossos lares um paraíso ou um inferno. Eu decidi fazer do meu um paraíso. Tenho tantas plantas em meu quintal, sempre lindas. As orquídeas, por exemplo, florescem tanto que enchem os nossos olhos e alegram nossos corações. Flores de várias espécies, verduras, legumes, frutas, e plantei tudo através de sementinhas. Só depende de cada um. Você é dono de sua vida. Quando éramos crianças, minha mãe contava a história assim. Quando nascemos, Deus nos dá um anjo para cuidar da gente. Quando vamos dormir, este anjo nos acompanha. Quando levantamos e não arrumamos nossa cama, o anjo fica dormindo. Então dá tudo errado. Nós vamos na escola e não conseguimos aprender nada. Sentimos tristeza. No entanto, quando levantamos, arrumamos nossa cama, o anjo nos acompanha o tempo todo e tudo vai bem. Isso ficou marcado em minha vida e trabalhei durante 12 anos de representante comercial, vendedora, viajando e respeitava todas as placas de sinalização e pensava, por exemplo, se a placa está marcando 80 e eu passar a 100 ou 120, o anjo pula para fora do carro e diz: agora é contigo. E os acidentes acontecem. Existem casas com as paredes muito sujas, riscadas, com pés nas paredes, teia de aranha no teto, gavetas entulhadas de tudo um pouco, toalhas de louças encardidas, roupas de cama, mesa e banho, tudo muito encardido. Se não somos capazes de cuidar daquilo que Deus nos deu agora, neste momento, como desejamos ter mais? Para que, com certeza, só conseguiremos uma vida de derrotas e sofrimentos. Seu bem-estar inicia-se em sua casa, depois de escola, trabalho, praças, igreja. Vamos cuidar e respeitar todos estes lugares. Todos eles têm memória e sentimentos, pois tudo, absolutamente tudo é feito da mesma energia, átomos e nosso Criador. Lembre-se, até uma cabeça de prego tem sentimento. Todos somos um. Capítulo 15. A erva do diabo. A erva do diabo, de Carlos Castaneda. Se o nome te assusta, continue em frente e vá descobrir o porquê deste nome, que abrirá seus olhos espirituais para uma nova visão de conhecimentos. O encontro entre um mestre e um xamã. Esta é uma obra essencial na contracultura dos anos 1960, publicada pela primeira vez na década de 1960. Eu acredito que, para que você consiga desvendar os mistérios deste livro, leia como se fosse a Bíblia Sagrada, como um livro de estudos. É um livro complexo, cheio de mistérios e desfechos de tirar o fôlego. Eu não tenho as palavras certas para te expressar neste momento o sentimento que eu tive de admiração. Para se tornar um sábio e desenvolver a empatia para ajudar os outros, o primeiro passo é vencer o medo. Quando enfrentamos o medo, ele simplesmente foge de nós. Materializarão, pois não conhecem nada das dificuldades da aprendizagem. Devagar, ele começa a aprender.
a princípio pouco a pouco, e depois em porções grandes, e logo seus pensamentos entram em choque. O que aprende nunca é o que ele imaginava, de modo que começa a ter medo. Aprender nunca é o que se espera. Cada passo da aprendizagem é uma nova tarefa, e o medo que o homem sente começa a crescer impiedosamente sem ceder. Seu propósito torna-se como uma batalha. É assim que se deparou com o primeiro de seus inimigos naturais, o medo. Então, esse livro vai começar mais ou menos assim. Vai te abrir para novos horizontes, vai te deixar com um conhecimento imensurável. Espero que essa obra tenha te ajudado. Compartilhe, por favor. Inscreva-se no canal, assim você receberá todos os dias novas notificações. Estou gravando todos os dias, então todos os dias você vai ter acesso a novos vídeos, vai te abrir os horizontes e você vai passar a viver a vida dos sonhos. Espero ter aberto teus olhos para que você adquira empatia pelos outros, assim como adquiri por cada um de vocês. Gratidão a todos, Lili Marlene.